E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um DireitoCast. Hoje a gente vai desvendar uma estrutura que é simplesmente fundamental para a proteção de direitos aqui no nosso continente, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele like e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a levar informação de qualidade para mais gente. Bom, vamos lá, mergulhando no tema. Quando a gente fala em direitos humanos, é comum pensar logo em algo global, tipo a ONU, certo? Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que existem sistemas regionais. E o nosso, aqui das Américas, é um dos mais importantes e atuantes do mundo. Pensa nele como um guardião extra, uma camada a mais de proteção para os nossos direitos fundamentais. Então, para entender a base de tudo, o sistema funciona dentro da estrutura da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Ele é basicamente um conjunto de regras do jogo, que são os tratados, e de árbitros, que são os órgãos que fiscalizam se essas regras estão sendo cumpridas pelos países. A missão é uma só e é bem clara: promover e proteger a dignidade humana em todo o continente americano. Simples assim. E para sacar como ele funciona, a gente precisa ter em mente três pilares. Primeiro, ele é regional. Ou seja, ele foi pensado e feito para a nossa realidade, para os problemas e desafios das Américas. Segundo, e talvez o ponto mais crucial de todos, ele é subsidiário. O que isso quer dizer? Que ele não passa por cima da justiça do seu país, a responsabilidade principal é sempre do Estado. O sistema só entra em campo quando fica provado que a justiça local falhou, ou foi lenta demais, ou simplesmente não funcionou. E terceiro, ele é evolutivo, o que é incrível. A interpretação dos direitos não está congelada no tempo, ela evolui para responder aos novos desafios da sociedade. Beleza! Todo sistema de leis precisa de uma base forte, de documentos que dizem o que pode e o que não pode. No sistema interamericano, essa fundação é construída por alguns textos que são, sério, importantíssimos. Vamos dar uma olhada neles. É bem legal ver a evolução disso. Tudo começou lá em 1948, com a Declaração Americana. Foi um documento pioneiro, uma base moral, mas ainda não tinha força de lei obrigatória. O grande pulo do gato vem em 1969, com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que a gente conhece mais como Pacto de São José da Costa Rica. Esse sim é o coração do sistema. É um tratado poderoso com força vinculante que os países se comprometem a seguir à risca. E um tempo depois, em 88, veio o Protocolo de São Salvador, que expandiu essa proteção para incluir também os direitos sociais, como saúde, educação e trabalho. Ok, já vimos as regras do jogo, mas quem são os juízes? Quem é que na prática garante que essas normas sejam cumpridas? O sistema tem dois órgãos principais, cada um com sua função, mas que trabalham juntos. Essa divisão de trabalho é super bem definida. De um lado, a gente tem a Comissão Interamericana, a CIDH. Pensa nela como a grande porta de entrada do sistema. É para a comissão que uma pessoa ou um grupo envia uma denúncia de violação de direitos. A comissão investiga, tenta uma solução amigável, faz recomendações para o Estado. Agora, se nada disso resolver, ela pode levar o caso para a Corte Interamericana, a Corte IDH. E aí o jogo é outro. A Corte age como um tribunal internacional de verdade. Ela julga o Estado e as suas sentenças são definitivos e obrigatórios. Então, para simplificar de vez, a denúncia chega primeiro na comissão. Ela funciona como um filtro. Se o caso for grave e o Estado não estiver cooperando, aí sim a comissão aciona a corte, que vai dar a palavra final. É um mecanismo essencial para garantir que só os casos mais complexos e relevantes cheguem a julgamento. Olha, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Certo, a teoria a gente já pegou. Mas e na vida real? Como é que uma pessoa que teve seu direito violado pode de fato usar esse sistema? Qual é o caminho das pedras? Vamos ver o passo a passo. Vamos seguir essa jornada. Tudo começa dentro de casa, ou seja, no país de origem. O primeiro passo é o esgotamento dos recursos internos. É preciso tentar resolver na justiça local primeiro, em todas as instâncias possíveis. Se isso não der em nada, aí vem o segundo passo, levar a denúncia, a petição, até a comissão. Ela vai fazer uma análise para ver se o caso se encaixa nos requisitos. Se passar nesse filtro, ela investiga e pode até tentar uma solução amigável. Agora, se o Estado simplesmente ignorar as recomendações da comissão, aí o caso pode ser submetido à corte para um julgamento final e decisivo. Ah, mas e se a justiça do país for parte do problema? Boa pergunta. O sistema já pensou nisso. Essa regra de esgotar os recursos internos tem exceções muito importantes. Por exemplo, se no país não existe um processo justo, ou se a vítima é de alguma forma impedida de acessar a justiça,
Ou, e essa é muito comum, se houver uma demora absurda e sem justificativa para uma decisão, aí sim é possível pular a etapa local e ir direto para a comissão. E o Brasil com isso? Onde a gente entra nessa história? Bom, a gente não só entra, como essa relação já gerou mudanças profundas no nosso direito. O país faz parte do sistema e já foi condenado várias vezes. E essas decisões, acredite, transformaram o jeito como a gente enxerga a lei por aqui. Guardem bem essa data. 1998. Esse ano é um marco. Foi quando o Brasil virou e disse oficialmente: ok, Corte Interamericana, eu aceito a sua autoridade para me julgar. A partir desse momento, o Estado brasileiro abriu a porta para ser processado e julgado por violações de direitos humanos que acontecessem dali em diante. E não demorou muito para o primeiro julgamento acontecer. A primeira condenação do Brasil vem em 2006, no caso Damião Ximenes Lopes. Um caso extremamente trágico, mas que teve um impacto gigantesco no nosso país. O caso é o seguinte: Damião Ximenes Lopes morreu vítima de maus tratos numa clínica psiquiátrica que tinha convênio com o SUS. A corte entendeu que, mesmo a clínica sendo privada, a responsabilidade final era do Estado brasileiro, que falhou feio no seu dever de fiscalizar. Essa decisão foi um divisor de águas. Ela deu um impulso enorme para a reforma psiquiátrica e para a luta antimanicomial no Brasil, mudando completamente a forma como a saúde mental é tratada por aqui. Outro caso que abalou as estruturas foi o da guerrilha do Araguaia. Nesse julgamento, a Corte Interamericana bateu de frente com uma das leis mais sensíveis e polêmicas da nossa história recente, a Lei da Anistia de 1979. A posição da Corte foi direta e categórica. Para crimes contra a humanidade, como tortura e desaparecimento forçado, a Lei da Anistia brasileira simplesmente não vale. Ela não pode ser usada como um escudo para impedir a investigação e a punição dos responsáveis. Essa decisão, claro, criou um debate jurídico imenso no Brasil e colocou o entendimento da Corte em rota de colisão direta com a interpretação que o nosso Supremo Tribunal Federal tinha sobre o assunto. E aqui está o ponto-chave para a gente entender o poder real desse sistema. As sentenças da Corte Interamericana não são só recomendações, elas são obrigatórias, não cabe recurso e, o mais importante, elas não precisam de nenhuma autorização ou validação da justiça brasileira para terem efeito. Elas valem por si mesmas. Tudo isso nos leva a um conceito que pode parecer complicado, mas que na verdade é fundamental hoje em dia: o controle de convencionalidade. Na prática, isso quer dizer que todo juiz no Brasil, do menor ao maior tribunal, tem o dever de checar se uma lei brasileira está de acordo não só com a nossa Constituição, mas também com a Convenção Americana de Direitos Humanos. O Pacto de São José virou uma régua para medir a validade das leis do nosso país. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Apesar de todo esse avanço, o cumprimento total das decisões da Corte ainda encontra muita resistência por aqui. Então a grande questão que fica no ar é: qual é o próximo passo? Qual o grande desafio que a gente precisa superar para garantir que essa proteção internacional dos direitos humanos seja cada vez mais uma realidade concreta no Brasil? Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você curtiu essa análise, não deixe de seguir o DireitoCast também lá no Spotify para mais conteúdos como este. E claro, não se esquece, deixar o like é muito importante para nós. E para vídeos, acesse DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.